E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês o anime Sábico Hibisco. Um anime bem estranho que eu estava devendo um recap completo aqui pra vocês. Nessa história houve um tempo em que o mundo vivia em uma relativa paz, mas de repente tudo mudou com uma catástrofe sem precedentes. Uma bomba misteriosa foi lançada do céu. Ninguém sabia de onde a bomba vinha, e o resultado foi devastador. Depois que essa bomba atingiu seu alvo, uma camada de ferrugem começou a cobrir o planeta. Cidades, campos, rios e até mesmo os prédios foram corroídos. A paisagem antes viva se transformou em um deserto frio e desolado, onde a vida parecia resistir apenas por pura teimosia. É nesse cenário que vemos o nosso herói, com seu corpo coberto dos pés à cabeça. Ele estava parado em um posto de controle, observando um cartaz de procurado preso no mural. O gerente gordo do lugar logo disse que aquele homem do cartaz era um criminoso perigoso, que vivia sendo caçado. Os boatos dizem que esse homem tem o poder de cultivar fungos, e naquele mundo os cogumelos eram vistos não como um alimento, mas como um veneno. Apesar do caos, a vida ainda existia dentro das cidades, um ambiente aparentemente comum, mesmo que ainda pareça pós-apocalíptico. Porém, nem tudo é como parece. Diversos guardas armados revistavam cada beco, procurando qualquer sinal de posse ou tráfico de fungos. Qualquer um que for visto comprando ou vendendo fungos será tratado como um criminoso muito perigoso. Para as autoridades, os cogumelos são comparáveis a drogas, e quem fosse pego e envolvido com eles era imediatamente preso. No bairro antigo, uma casa de entretenimento iluminada por luzes vermelhas escondia algumas histórias. A dona é uma madame rica e falante. Ela passava as noites reclamando de sua vida diante das jovens que fingiam ouvir, mas na verdade estavam mais preocupadas com as fofocas banais. Em um dos quartos privados, uma cena intrigante estava acontecendo. Um casal jovem parecia envolvido em algo suspeito, e de repente uma garota gritou assustada dizendo que é grande demais, e o rapaz respondeu com calma dizendo que isso era bom. Quem pensou que algo errado estava acontecendo se enganou, pois não se tratava de cenas erradas, e sim de um remédio. O jovem médico chamado Milo estava aplicando uma injeção para tratar a doença da ferrugem. O Milo era querido por todos, e por não ter uma clínica própria, ele atendia graças à bondade das garotas da casa, que cederam um espaço para funcionar como consultório improvisado. Em um dia comum, enquanto cuidava de um pai e seu filho, a dona do lugar começou a falar que existem pessoas que acreditam que os guardiões dos cogumelos são os verdadeiros culpados por toda essa tragédia. Os boatos diziam que eles espalharam a ferrugem pelo mundo, e mesmo com tais acusações pairando no ar, o Milo seguia firme. Ao terminar o atendimento, ele foi surpreendido pela oferta da mulher, dizendo que ele pode ter uma noite de prazer gratuita com as mulheres. As garotas riram animadas, mas o Milo recusou com bom humor, dizendo que infelizmente só fica com góticas e que garotas normais não chamam sua atenção. A resposta fez as garotas darem risada. Na volta para casa, Milo passou em uma padaria que ele sempre frequentava. Ele comprou pães e discretamente adquiriu alguns cogumelos contrabandeados. O padeiro, nervoso, pediu que ele tivesse cuidado. Se ele fosse pego, não apenas o Milo sofreria, mas toda a cidade. Afinal, ele era o único médico que ainda conseguia aliviar a dor do povo. Como forma de gratidão, o comerciante até mesmo recusou o pagamento. Afinal de contas, o Milo havia curado sua filha sem cobrar nada. Esse é o ponto em que a jornada do Milo se inicia. Nesse mundo, os fungos estão proibidos, mas eles também podem ser a chave para a salvação das pessoas. E mesmo que o dono da padaria não queira vender isso para ele, ele insistiu em pelo menos pagar pelo pão, pois ele acreditava que essa era uma forma justa de retribuir. Em seguida, ele voltou para casa e entregou alimento à sua irmã mais velha. O nome dela é Paul. Ela havia sido capitã da guarda da cidade, mas agora a ferrugem consumia o seu corpo lentamente, obrigando-a a abandonar o trabalho. A sobrevivência dos dois dependia quase totalmente do esforço do Milo. Após a refeição, o jovem médico retornou ao trabalho, manipulando fórmulas em uma máquina moderna que recebeu como patrocínio do comitê. A Paul, no entanto, desconfiava da generosidade do Kurokawa, o presidente do distrito. Ela alertou seu irmão dizendo que esse homem nunca faz nada de graça e pediu para que o seu irmão tomasse cuidado. Mas o Milo apenas sorriu. Seu único objetivo era encontrar uma cura para a ferrugem e salvar as pessoas. Enquanto isso, no posto de controle, o administrador gorducho continuava falando sobre o criminoso misterioso dos cartazes. Era dito que por onde ele passava, cadáveres se acumulavam. O homem mascarado ao seu lado, intrigado, perguntou sobre os estranhos objetos próximos, e o gordo respondeu dizendo que são apenas corpos. De repente, a transmissão na televisão interrompeu a conversa, avisando que cogumelos gigantes haviam brotado fora da cidade, sendo eles tão altos quanto torres. O impacto sacudiu toda a região, deixando a Paul apreensiva em casa. O Milo pediu permissão à irmã para sair e entregar medicamentos. Mesmo preocupada, a Paul permitiu, mas pediu para ele tomar cuidado, pois o comitê está sempre de olho. No caminho, o Milo parou novamente na padaria, onde planejava pegar mais fungos escondidos, mas antes que pudesse sair, um garoto esfomeado roubou a sacola e correu para um beco estreito. O Milo foi atrás, e lá ele acabou sendo emboscado pelo garoto que tentou atacá-lo. E ao ver o rosto delicado do Milo, ele pensou
pensou que o Milo fosse uma garota e hesitou. Irritado, Milo disse que ele é um homem de verdade. Ele também não estava guardando rancor por ter quase sido roubado. O Milo rapidamente notou um ferimento no olho do menino e o tratou imediatamente. Não só isso, mas ele prometeu que da próxima vez ele vai pagar uma boa refeição para ele. O garoto partiu sem entender como alguém podia ser tão bondoso. Logo em seguida, Kurokawa surgiu das sombras. Ele ofereceu ao Milo a chance de ir para a grande cidade, onde teria melhores condições para tratar pacientes, mas o Milo recusou rapidamente, dizendo que a sua missão era tratar o povo de sua terra natal. O Kurokawa, porém, não desistiu. Ele avançou um passo, fazendo o Milo suar frio, e para piorar tudo, ele ainda segurava a sacola com os cogumelos proibidos. Nesse momento de tensão, o chão tremeu e um enorme cogumelo brotou no meio da rua. O espetáculo desviou a atenção do Kurokawa, que retornou apressado ao posto de controle. Do outro lado da tela, o homem mascarado decidiu compartilhar um pouco do que ele sabe. Logo em seguida, ele disse que aqueles corpos não são simples cadáveres, mas monges que ele carregava para devolver às famílias. Os guardas, desconfiados, aceitaram a explicação por enquanto, mas logo começaram a reparar no arco que ele carrega. Eles falaram que arco e flecha é um tipo de arma proibida na cidade, e em resposta, o homem mascarado permaneceu em silêncio, mantendo o mistério que cercava sua identidade. Foi então que ele decidiu mostrar quem realmente era. Por baixo do seu disfarce estavam seus cabelos vermelhos, que chamavam a atenção como fogo ao meio do deserto, e segurando seu arco, ele disparou uma flecha, e imediatamente cogumelos gigantes apareceram, destruindo tudo ao redor. Perseguido pelos guardas, o garoto fugitivo acabou cruzando o caminho com Milo. Enquanto isso, em casa, a Paú, mesmo debilitada pela ferrugem, vestia novamente seu uniforme da guarda, determinada a proteger a cidade. Ela pegou sua arma e se preparou para sair. O Milo correu atrás, tentando detê-la, mas acabou sendo golpeado e desmaiando diante da teimosia da irmã. Quando recobrou a consciência, a Paú já havia partido. Sem poder impedi-la, o Milo voltou para o laboratório improvisado, onde começou a manipular medicamentos a partir dos fungos recém-adquiridos. De repente, ele ouviu passos atrás de si, e ao se virar, ele deu de cara com o garoto de cabelos vermelhos. Ele estava acompanhado de um velho gravemente ferido. Rapidamente, o garoto de cabelos vermelhos se apresentou, dizendo que se chama Bisco Akaboshi. Ele revelou ser o criminoso caçado por todo o distrito, e ao lado dele estava o Jabe, o seu mestre, cujas roupas já estavam encharcadas de sangue. Antes, no posto de controle, os guardas haviam tentado testá-lo, pedindo para que ele recitasse um trecho das escrituras, para provar que realmente era um monge, assim como ele havia dito antes. O silêncio dele quase o entregou, e em um instante decisivo, ele optou pela ação, disparando uma flecha poderosa e explodindo a entrada, revelando assim o segredo que ele tanto escondia, que no caso era o velho Jabe e o caranguejo gigante. A seguir, o caos foi imediato. O time de guardas hipopótamos, armados com metralhadoras pesadas, abriram fogo, transformando as ruas em crateras de fumaça e poeira. O Bisco saltou para as costas do caranguejo, e com seu arco em mãos, ele disparou diversas flechas com uma precisão mortal. Cada flecha gerava novos fungos que bloqueavam ou destruíam os inimigos, impedindo assim a aproximação deles. O Jabe, mesmo ferido, usou cogumelos especiais capazes de criar um salto colossal, lançando os três por cima das muralhas da cidade. O pulo inesperado gerou pânico nos guardas, que nada puderam fazer para impedi-los. Depois de conseguirem escapar, o Bisco entregou ao Milo um tipo exato de fungo necessário para tratar o Jabe, mas a situação era crítica. O velho estava sangrando intensamente, sua respiração estava fraca e o seu corpo estava quase colapsando. Com seu olfato aguçado, quase como o de um caçador, o Milo percebeu que o ferimento dele não podia ser tratado apenas com medicamentos orais. Rapidamente ele disse que o velho vai morrer se não for operado agora. Mesmo relutante, o Bisco cedeu, dando-lhe apenas 10 minutos para preparar tudo. Enquanto o Milo se preparava, os homens do Kurokawa descobriram seu esconderijo, e assim um disparo atravessou a parede, e em um ato desesperado, Bisco segurou Milo como refém, esperando que assim ele pudesse intimidar seus inimigos. Mas os soldados apenas riram, dizendo que não importa o que ele faça, eles vão eliminar todos, incluindo o Milo. Assim, uma troca de tiros se iniciou. O Bisco disparava flechas incessantemente, transformando o interior da clínica em uma verdadeira floresta de fungos deformados. O Milo observava, arrasado. Afinal de contas, o seu refúgio, onde ele ajudou tantas pessoas, agora foi completamente destruído. No auge da batalha, quando parecia não haver mais saída, um veículo surgiu em alta velocidade. Assim, a porta se abriu, revelando a Paú ao volante. Ela arremessou seu veículo contra a barreira dos guardas, e a sua chegada virou a maré do confronto, dando ao grupo uma nova chance de sobreviver. Graças à autoridade da Paú, os guardas a obedeceram sem fazer perguntas. Ela rapidamente avaliou a situação e relatou cada detalhe aos superiores. Enquanto isso, o Bisco e o Jabe estavam novamente prestes a serem cercados. Sem outra alternativa, eles recorreram mais uma vez aos cogumelos saltadores, capazes de lançá-los por cima das muralhas da cidade. Essa era uma manobra arriscada, mas a única rota de fuga deles. E no momento em que se preparavam para dar o salto, um hipopótamo colossal surgiu em disparada,
A boca dele se abriu como uma fenda mortal, prestes a esmagar o Bisco em um único golpe. Todos presentes ficaram de boca aberta ao ver o jovem arqueiro, com sua força sobre-humana, segurando a fera pelas presas e erguendo-a acima da sua própria cabeça. E em um movimento brutal, ele lançou o animal pesadíssimo a uma longa distância, quase como se ele fosse um brinquedo descartável. Longe dali, o traiçoeiro Kurokawa observava a cena. Ao seu lado estava uma garota de cabelo rosa, e por incrível que pareça, o nome dela é Tirol. Ela pediu desculpas pelo erro que havia permitido a fuga do Bisco. O Kurokawa, no entanto, permaneceu com seu olhar frio de indiferença. Logo em seguida, ele ordenou calmamente que os seus homens continuassem com o plano. O mais importante era evitar que o Bisco tivesse contato direto com a força principal da guarda, o que poderia mergulhar toda a cidade em um caos incontrolável. Algumas horas antes, o Bisco e o Jabi haviam conseguido escapar por pouco, encontrando refúgio em um canto deserto além da muralha. Mas o Jabi já estava em um estado crítico. A ferrugem consumia seus pulmões e ele sabia que sua vida estava se esvaindo. Com a voz fraca, ele instruiu o Bisco a seguir em frente e não parar de lutar, mesmo que ele não pudesse mais acompanhá-lo em sua jornada. O Jabi disse ao Bisco que ele é sua esperança. Ele é um garoto muito forte que dominou tudo que ele sabe, menos a arte da medicina. No entanto, ele já carrega a força necessária para sobreviver. O Bisco, porém, se recusou a aceitar aquelas palavras. Ele insistiu em dizer que não vai deixar o velho morrer. Ele então começou a falar da época em que eles destruíram dezenas de postos de controle e também comentou sobre a época em que eles enfrentaram todos os tipos de perigo para achar o cogumelo Sabikui. E ele não desistiu até hoje de encontrar esse cogumelo, e por isso ele também não pretende desistir dele agora. Enquanto falava, ele se aproximou do Akutagawa, que no caso é o caranguejo gigante, que estava descansando ao lado deles. Mas de repente um clarão cruzou o céu. Um míssil foi disparado de uma aeronave em forma de caracol. O projétil rasgou o ar, e o Bisco reagiu instantaneamente, puxando seu arco e lançando uma flecha certeira. O impacto no ar explodiu o míssil antes que ele atingisse o solo. Os estilhaços incandescentes se espalharam por todo o local, surpreendendo a jovem piloto da aeronave, que no caso era a própria Tirol. Mas o perigo estava longe de acabar. Sentindo a ameaça, o Jabi gritou com a pouca força que lhe restava, dizendo para o Bisco se esconder rapidamente com Akutagawa, pois os inimigos vão liberar veneno. No mesmo instante, a aeronave abriu seus compartimentos, preparando-se para despejar nuvens tóxicas sobre eles. O Bisco tentou contra-atacar, mas de repente, uma enguia eletrônica surgiu do nada e cravou os dentes em sua perna, espalhando uma enorme dor por todo o seu corpo. No mesmo instante, a aeronave em forma de caracol abriu fogo, despejando uma chuva de balas. O Jabi, sem hesitar, avançou na frente do seu neto para protegê-lo. Os disparos atravessaram seu corpo, tingindo suas roupas de vermelho. O Bisco ficou em choque, o seu coração disparou, mas a sua mão não tremeu. Com toda a força que ainda lhe restava, ele puxou seu arco e lançou uma flecha devastadora. A flecha fez com que a aeronave explodisse em pleno ar e despencasse em chamas. Sem perder tempo, o Bisco agarrou o corpo do Jabi, montou no Akutagawa e disparou em direção à cidade. O desespero o impulsionava nesse momento. Ele precisava encontrar um médico, custasse o que custar. Os dois acabaram se escondendo nos esgotos, longe dos olhos dos guardas. Ali, o Milo testemunhou algo impressionante. O Jabi havia levado 6 tiros e ainda resistia, como se ele fosse feito de aço. Aquele velho tinha uma vitalidade aparentemente lendária. O Bisco, ofegante, perguntou se o Milo consegue salvá-lo, e o Milo respondeu sem hesitar, dizendo que consegue, e pedindo para que o Bisco dê tempo necessário para isso. E antes que o Bisco voltasse a patrulhar, o Milo exigiu tratar os ferimentos dele também, e foi somente depois de tratar os ferimentos do Bisco que ele pôde partir e deixar o seu avô nas mãos do Milo. Ele correu para enfrentar os soldados do Kurokawa, e enquanto isso, a Paul recebeu novas informações. O seu principal inimigo era na verdade o Kurokawa, e para piorar tudo, antes de partir, ela soube de uma notícia que a deixou furiosa. Um cogumelo gigante havia aparecido exatamente onde ficava a clínica do Milo, destruindo tudo. Ainda assim, ela conseguiu dar as instruções aos seus subordinados, e não só isso, ela decidiu seguir sozinha para o oeste, para confrontar diretamente o Kurokawa. Do lado de fora, o Bisco enfrentava os homens do Kurokawa, e graças às suas habilidades implacáveis, ele conseguiu eliminar a todos, exceto a garota de cabelos rosa. Tudo porque algo na expressão dela o fez hesitar. Ao invés de matá-la, ele decidiu a manter como prisioneira para um interrogatório. Foi nesse momento que o barulho de um motor rasgou o ar, e a Paul surgiu em alta velocidade, pilotando sua moto e indo em direção ao Bisco. O Bisco reagiu no instinto, disparando uma flecha que fez cogumelos brotarem sobre as rodas dela, mas a Paul não recuou. Ela avançou com tudo, pronta para atacá-lo. Das sombras e da fumaça, o Bisco puxou o arco mais uma vez. Sua flecha atravessou a arma da Paul, despedaçando-a em pleno combate. O som metálico ecoou pelo ar como um prenúncio de que um duelo inevitável estava prestes a começar. Ao mesmo tempo, os alto-falantes da cidade começaram a soar avisos de emergência. Os avisos diziam que
esporos de fungos foram detectados e também pediam para que todos usassem proteção para não serem infectados. Nas ruas e nos bordéis, o povo estava reclamando de tudo o que estava acontecendo. As garotas da Casa Vermelha também pareciam incrédulas, pois essa é a primeira vez em décadas que elas não veem cogumelos tão imensos surgindo diante dos seus olhos. A Madame da Casa Vermelha não perdeu tempo. Ela rapidamente ordenou que as garotas também se recolhessem, temendo que os esporos gigantes no ar envenenassem todas elas. De repente, a notícia de que a clínica Panda havia sido destruída chegou, e o coração da Madame apertou. Afinal de contas, aquela era a clínica do Milo, o jovem médico por quem ela tinha um carinho especial. Enquanto isso, no subterrâneo, o Milo lutava contra o tempo para salvar o Jabe. O velho mestre estava à beira da morte, não apenas pelos tiros recebidos, mas principalmente pelo avanço da implacável doença da ferrugem. O Milo decidiu realizar uma transfusão de sangue. Pouco a pouco, o Jabe foi abrindo os olhos, recuperando uma parte de sua consciência, mas a realidade era cruel. O seu corpo já havia sido corroído demais. Logo, ele só teria um mês de vida, talvez até mesmo. Esse era o limite antes que os seus órgãos falhassem por completo. Ainda assim, o Jabe manteve a serenidade. Ele observou as mãos firmes e precisas do Milo e sorriu. Ele então elogiou o garoto, dizendo que ele tem mãos incríveis, sendo elas delicadas e firmes ao mesmo tempo. Ele se apresentou dizendo que se chama Jabe, o mestre do Bisco, e ao mesmo tempo, do lado de fora, a luta entre o Bisco e a Paul se intensificava. Cada choque de armas fazia faíscas cortarem o ar, acompanhados de xingamentos e som metálico dos golpes. Mesmo durante o combate, o Bisco insistia em dizer para a Paul parar de lutar, pois cada vez que ela se esforça, a ferrugem no corpo dela avança mais rápido. Logo, ela está só se matando. Mas a Paul ignorava seus avisos. Seus olhos queimavam de ódio. Para ela, o Bisco era o culpado por toda aquela tragédia, o responsável pela praga da ferrugem. Não importava o que ele dissesse, a raiva dela a deixava surda para qualquer verdade. Enquanto isso, dentro da clínica improvisada, o Jabe compartilhava com o Milo a verdade desconhecida para a maioria das pessoas. Ele pediu para o Milo escutar e disse que as pessoas acreditam que os cogumelos espalham a ferrugem, mas é completamente ao contrário. Os cogumelos devoram a ferrugem para sobreviver. Esse mundo é cruel e as criaturas tiveram que evoluir. Os fungos foram os primeiros a adquirir a capacidade de consumir a ferrugem. Ele explicou que durante anos, os guardiões de cogumelos haviam cultivado cogumelos em objetos corroídos ou até em partes do corpo infectadas. Com o tempo, os fungos absorviam e purificavam a ferrugem, mas como o processo era lento, os ignorantes só viam os cogumelos brotando de manchas enferrujadas e tiravam a conclusão errada, dizendo que os fungos são a causa. O Jabe então disse que, como eles nunca foram bons em explicar, o mundo inteiro sempre os odiou. O Milo ouviu tudo em silêncio, chocado com a verdade do mundo. Para ele, a verdade que acabou de ser revelada estava mudando tudo o que ele acreditava até então. Ao mesmo tempo, as palavras do Bisco não haviam conseguido tocar o coração da Paul. Dominada pela raiva, ela lançou sua moto contra o Bisco, arremessando-o brutalmente para longe. Mesmo ferido, o Bisco se levantou. A dor estampada em seu rosto não o impediu de continuar tentando explicar. Ele explicou novamente que só planta fungos em áreas enferrujadas para tratá-las. Ele nunca pediu agradecimento por isso, mas sempre foi tratado como um inimigo. Seus olhos refletiam a frustração e a amargura, mas a sua voz mantinha a paciência. A Paul, contudo, não queria justificativas. Ela exigia saber o seu verdadeiro propósito, e encurralado, o Bisco revelou, dizendo que ele e o seu companheiro chamado Jabe estão em busca de um cogumelo raríssimo, capaz de devorar a ferrugem em sua raiz, sendo esse o remédio definitivo. As palavras dele só aumentaram a fúria da Paul, que viu tudo isso como uma desculpa esfarrapada. O Bisco, indiferente ao ódio dela, sorriu e comentou com ironia, dizendo que ele está muito feliz por ter encontrado um médico incrível aqui. Ele comentou que o médico até se parece com ela, por isso ele tem certeza que ambos são parentes. As palavras dele foram como jogar óleo no fogo. A Paul explodiu em raiva, avançando com golpes capazes de derrubar até mesmo muralhas. Em resposta, o Bisco usou o nome do Milo para provocá-la ainda mais, atraindo-a para sua armadilha. No ápice da batalha, ele disparou flechas que fizeram fungos aparecerem diretamente na arma dela, corroendo a arma dela completamente. E isso acabou fazendo com que o coração dele se apertasse. Afinal de contas, ele sempre plantou fungos para salvar vidas e nunca os usou para contra-atacar uma garota doente. No entanto, ele não tinha escolha. Por fim, ele lançou uma flecha especial com um sedativo, fazendo com que a Paul caísse inconsciente. E antes que ela se ferisse, o Bisco correu para salvá-la. Delicadamente, ele carregou seu corpo e a levou até o esconderijo nos esgotos. O Milo correu desesperado para ver a sua irmã caída.
e o Bisco o tranquilizou, dizendo que ela está apenas sedada. Ele disse que aplicou um inibidor de ferrugem nela, por isso ela vai acordar em breve. O Milo confirmou que o que ele disse era verdade, e logo em seguida reforçou a dose de medicamentos para garantir que a sua irmã tenha mais tempo de vida. Mas a situação se tornava cada vez mais urgente. Os guardas da cidade estavam se aproximando, e foi nesse momento que o Jabe, ainda firme apesar do corpo debilitado, tomou a sua decisão. Ele decidiu ficar para trás, e ao mesmo tempo os garotos devem fugir. O Bisco protestou, dizendo que sem o Jabe não haverá ninguém capaz de preparar uma cura. Foi então que o Milo deu um passo à frente, surpreendendo os dois. Ele disse que vai assumir a responsabilidade por encontrar uma cura, e também prometeu aprender tudo sobre os cogumelos. O seu desejo não é somente tratar as pessoas, ele quer encontrar uma cura que salvará a irmã dele e todo o resto do mundo. O Bisco não acreditou nas palavras dele e começou a dizer que o deserto lá fora é cruel demais para alguém como ele, mas o Milo não recuou. Os seus olhos estavam firmes e transmitiam uma determinação inabalável. Isso convenceu o Bisco, e naquele mesmo instante uma nova aliança foi formada, e com o som de botas ecoando no subsolo se aproximando, o Jabe se levantou pela última vez e encarou seus inimigos de frente para proteger os jovens. O Milo, antes de partir, deixou uma bolsa cheia de inibidores ao lado da Paul, garantindo que ela teria forças para sobreviver até que eles se reencontrassem. O caminho agora estava traçado. O Bisco e o Milo partiriam juntos para o deserto, em busca do cogumelo lendário que poderia salvar não apenas o Jabe ou a Paul, mas toda a humanidade. A despedida para o velho acabou sendo muito dolorosa. Os garotos não pararam de chorar, e obviamente eles não tiveram tempo para dizer tudo o que precisava ser dito. Infelizmente não havia tempo para prolongar a despedida. O Bisco agarrou o Milo pelo braço e o levou com ele. Na saída eles foram cercados por guardas vindos de todos os lados. Sem hesitar, o Bisco disparou uma flecha especial contra a ponte do portão. A estrutura desmoronou em pedaços, e os dois despencaram no vazio. O impacto da queda acabou sendo brutal, mas a queda também abriu um caminho de fuga. Entre a poeira e o perigo, restava apenas a esperança de continuar vivos e seguir em frente. No primeiro dia fora da cidade, o Milo não parava de falar, comentando sobre qualquer coisa que ele via, tudo fruto da curiosidade por estar visitando o mundo afora pela primeira vez. Já o Bisco caminhava em silêncio, mantendo a sua expressão séria, até que de repente o Milo perguntou se eles estavam perdidos. O Bisco ficou sério, e o seu orgulho de quem cresceu no deserto não lhe permitia admitir que ele havia tomado o caminho errado. A caminhada levou os dois até um lago coberto por algas. O Milo, fascinado, ficou parado. Seus olhos estavam brilhando como se ele tivesse encontrado magia. Ele começou a dizer que isso é incrível, e imediatamente algo atingiu seu rosto. O Bisco, impaciente, havia jogado um galho nele. Ele começou a dizer que eles não estão aqui para passear. Ele disse que esse lugar atrai bestas à noite. Então, se eles ficarem aqui, eles vão acabar morrendo. Eles seguiram viagem, e não demorou muito para o Milo desmaiar no meio da floresta. O Bisco, sem opções, saiu para caçar, e quando ele voltou, ele trouxe 2 largatos. Ele os assou e os colocou diante do jovem médico. O Milo só havia caído por conta da fome. Ao comer, ele recuperou suas forças e se levantou. Obviamente, ele estava um pouco envergonhado por ter desmaiado de fome. Agora vemos que o Bisco continua impaciente. Afinal de contas, o Jabe só teria no máximo 1 mês de vida, e a Paul teria apenas 3 meses, graças ao medicamento que foi deixado para ela. O Bisco abriu o mapa e traçou o próximo destino deles. Eles precisavam atravessar uma mina de carvão. O Milo ficou pálido. Eles sabiam que minas como aquelas eram infestadas por ratos gigantes, mas o Bisco se manteve firme, dizendo que tem um jeito de lidar com eles. Foi então que eles avistaram algo incomum. Uma gigantesca garra de caranguejo emergia da areia. O Bisco então deu sinal, e das profundezas da areia, o seu inseparável companheiro apareceu, o famoso Akutagawa. O Milo, mesmo chocado, finalmente entendeu que o motivo deles terem saído do caminho era porque o Bisco estava procurando pelo seu caranguejo, que sempre dormia enterrado. Agora, montados no Akutagawa, eles poderiam alcançar a mina em apenas 2 dias, e nenhum rato ousaria atacar uma criatura tão colossal. Mas havia um problema. Quando Milo tentou subir no caranguejo, ele foi arremessado para longe antes mesmo de se acomodar. O Bisco então achou uma roupa especial e a jogou para o Milo vestir, dizendo que essa roupa vai ajudar o caranguejo a se acostumar com ele. O Milo obedeceu, mas mesmo assim, o Akutagawa o jogou para longe de novo. Teimoso, ele tentou uma segunda vez, e depois uma terceira, até que o caranguejo começou a girar em círculos, deixando o Milo tonto. No fim, o Milo acabou tendo que caminhar ao lado dos dois. As garotas podem muito bem gostar dele, mas com o caranguejo gigante foi tudo diferente. Durante a viagem, o Milo perdeu o equilíbrio e foi lançado bem diante de uma figura desconhecida, que no caso é a jovem de cabelos cor-de-rosa que eles já haviam encontrado antes, a tal da Tirol. Ela o encarou com um olhar provocador e debochado, e comentou sobre o belo caranguejo que ele tem. Antes que o Milo reagisse, a Tirol escalou agilmente pelas costas do Akutagawa, enquanto ele ainda se agarrava à garra da criatura. Do outro lado,
Bisco ouviu a confusão e o seu instinto o avisou sobre o perigo. Em um movimento rápido, ele disparou uma flecha embebida de toxina. O projétil acertou a perna da garota, que soltou um gemido de dor, mas para a surpresa de todos, ela apenas riu. Na verdade, a sua intenção era enganar o Milo. Ela queria ajudá-lo a montar no caranguejo, quando na verdade sua real intenção era roubá-lo. Mas nesse momento, o Milo fez algo impensado. Ele acariciou a garra do Akutagawa e disse em voz alta que vai dar um pouco de remédio para ele. Para o espanto de todos, o caranguejo obedeceu, se ajoelhando e permitindo que ele realizasse o tratamento. O Bisco ficou impressionado. O Milo ainda não conseguia montar no Akutagawa, mas ele havia conseguido algo muito mais raro: conquistar a confiança da criatura. A partir desse momento, o arqueiro decidiu que não era mais necessário forçar o Milo a aprender a cavalgar, pois o laço que ele criou com o Akutagawa já é mais do que o suficiente. Naquela noite, os três pararam para descansar em um templo abandonado no alto da montanha, mas a tranquilidade durou pouco. A Tirol apareceu novamente, dessa vez sufocada por algo preso em sua garganta. O Milo correu até ela, tentando ajudá-la a tossir, mas não funcionou, e em um ato impulsivo, ele pressionou seus lábios contra os dela, e com um beijo forçado, ele retirou dali a estranha crisálida, algo que estava impedindo de respirar. Com a respiração recuperada, a Tirol caiu de joelhos. O Milo então explicou que isso que estava dentro dela é uma crisálida, uma criatura usada para controlar escravos. Essa pequena criatura impede a fuga de quem a engole. A garota, após ter sido salva, começou a rir, dizendo que ele só a salvou porque ele quer o seu corpo puro. O Bisco ouviu ela dizendo isso e foi direto, dizendo que não tem o menor interesse em garotas com pouco corpo igual a ela. No entanto, o Milo ficou corado e começou a gaguejar. A Tirol aproveitou a oportunidade e começou a zombar da cara dele, o chamando de virgem. Irritado, o Bisco quase explodiu outra flecha na cara dela, mas o Milo o interrompeu, dizendo para a Tirol que tudo que ele precisa é de comida. A Tirol, ainda rindo, abriu a sua sacola e espalhou alguns itens diante deles. O Milo escolheu um pacote de biscoito. O Bisco pegou algumas flechas novas e quando ela exigiu um pagamento, o Bisco ficou muito irritado, mas o Milo, sendo gentil como sempre, concordou em pagar. Logo em seguida, ele fez questão de oferecer alguns biscoitos para o Bisco. O Bisco de início estava um pouco relutante, mas após morder um simples pedaço, ele acabou adorando o biscoito. Quanto ao combustível que eles precisavam, a Tirol acabou sendo uma garota cruel. Ela simplesmente despejou a gasolina no chão diante deles, recusando-se a vender isso para eles. Quando a noite caiu, o templo onde eles estavam ficou repleto de silêncio, mas de repente um tremor sacudiu o chão. Pedras rolaram das colunas antigas, e esse terremoto parecia um presságio de que algo gigantesco se aproximava. O Bisco acordou rapidamente e, para sua surpresa, ele percebeu que eles estavam deitados nas costas de um inseto colossal, enquanto ao longe ele viu Milo montado no Akutagawa tentando escapar. Ao ver o Bisco acordado, o Milo começou a gritar que eles estão em uma fortaleza viva, e se ela bater na mina de carvão, tudo vai explodir. O Bisco reconheceu imediatamente que essa criatura era um besouro comedor de ossos, uma espécie perigosa que havia despertado por causa da gasolina derramada pela Tirol. O Bisco, sem muitas opções, resolveu dar algumas instruções para o Milo agir. Ele gritou, ordenando o Milo atingir a cabeça dessa criatura. Se ele conseguir fazer o Akutagawa golpear a cabeça dessa criatura, tudo será resolvido. O Milo, desesperado, pediu para o caranguejo fazer isso, e para a surpresa de todos, o Akutagawa obedeceu. Ele saltou no ar e cravou a sua pinça na testa do monstro. Nesse instante, o Bisco conseguiu se libertar da Tirol, arrastando-a consigo, e disparou uma flecha impregnada de fungos diretamente no crânio do besouro. Os cogumelos se espalharam em segundos, sufocando a criatura até que ela despencasse morta. O perigo finalmente parecia ter acabado. Eles haviam parado a criatura a poucos metros da entrada da mina, mas antes que pudessem respirar aliviados, eles ouviram o som de um disparo. Um projétil atingiu a região, fazendo a mina inteira explodir em uma onda de fogo e fumaça. Agora eles não têm escolha senão mudar de rota. Na manhã seguinte, o Milo acordou e percebeu que a Tirol havia desaparecido. Ela levou todo o dinheiro deles. No entanto, ela deixou para trás um pouco de comida, sendo esse o sinal de que ela não é uma garota completamente sem noção. O Bisco, agora sem ter o que fazer, apenas suspirou, e ao olhar para o Milo, ele notou que as mãos do garoto estavam cheias de calos e feridas, e o motivo para isso é bem simples. O Milo treinou bastante para conseguir montar no Akutagawa, assim ele se tornou capaz de controlá-lo. O Bisco, que raramente elogiava alguém, se limitou a apenas o aprovar, acenando com a cabeça, um gesto que, vindo dele, valia muito. Assim, os dois retomaram a sua jornada. Do outro lado da tela, vemos a Paul recobrando a consciência. Sem perder tempo, ela montou na sua enorme motocicleta e partiu em alta velocidade, seguindo os rastros pelo deserto. E o que ela tinha em mente era simples: reencontrar o seu irmão, o Milo. Mais adiante, o Milo e o Bisco foram surpreendidos por um grupo de crianças do Rio de Janeiro, armadas com rifles velhos e bastões. As crianças avançaram, dizendo que eles são os capangas do
Kurokawa. O Bisco então ergueu as mãos e, tentando conter a fúria das crianças, o Milo também levantou os braços, dizendo com calma que eles não trabalham para o Kurokawa. A única coisa que eles querem é um pouco de comida para sobreviver. Sua voz sincera, de alguém que já sabe lidar com crianças, fez os pequenos hesitarem, mas a tensão no ar mostrava que a confiança ainda estava longe de ser conquistada. Mesmo assim, os garotos continuaram desconfiados. Eles olharam para suas roupas esfarrapadas, os rostos sujos e a aparência miserável do Milo e do Bisco e caçoaram deles. Ao olhar das crianças, como duas pessoas pobres como eles teriam dinheiro para comprar comida. A atitude vigilante das crianças não parou por aí. Elas continuaram com suas armas e bastões ainda apontados diretamente para eles. Nessa situação, o Bisco tomou uma atitude. Ele tirou da sua traseira o seu próprio cartaz de procurado. O papel estava amassado, mas o rosto dele e a recompensa atraente estavam claramente impressos, e isso serviria para provar que eles realmente não tinham nenhuma relação com Kurokawa. Somente quando viram o cartaz, as crianças ficaram menos desconfiadas, concordando em não atacar mais, mas ainda assim eles ainda não os deixaram livres. Pouco depois, o Milo e o Bisco foram escoltados, rapidamente amarrados e levados embora. O Bisco parecia bem calmo. Ele estava interagindo com as crianças e estava até mesmo prometendo que os deixaria entregá-lo para que eles ganhassem uma boa recompensa. Ele disse que nessa vida não tem nada a perder, desde que ele conclua o seu objetivo. Os dois foram levados ao abrigo das crianças, uma área arruinada coberta de forma rústica com madeira e sucata, e então eles foram trancados em um cômodo úmido. Enquanto isso, a Paul por acaso passou por um conjunto de apartamentos abandonados. O lugar estava cheio de cadáveres espalhados por corredores e escadas. O fedor da morte estava tornando o ar desse lugar sufocante. Lá, ela interveio a tempo para salvar um casal de idosos que estavam sendo atacados por uma aranha gigante. Depois de resgatá-los, o casal ofegante contou que os corpos espalhados eram todos de vítimas de bandidos, que apareciam frequentemente e roubavam mercadorias de comerciantes que estavam apenas de passagem. O casal acabou convidando ela para ir até a casa deles. A casa era pequena, humilde, mas limpa. Eles também prometeram ajudá-la a consertar a sua motocicleta quebrada. Nesse meio tempo, Milo estava detido com uma garotinha que parecia mais compreensiva do que as outras. A menina se mostrou gentil, levando comida para o Milo e o aconselhando a comer para recuperar as forças. Por causa dessa atitude, o Milo percebeu que ela não o via como uma pessoa má. Conversando, a garota contou ao Milo sobre a vida das crianças ali. Todo inverno, eles precisam enfrentar um tipo de monstro que devora crianças. Esses monstros sempre vêm os importunar, espalhando a dor e o medo. Observando melhor, o Milo notou manchas de escamas brancas no braço da menina. Quando perguntou, ela disse que um dia o Kurokawa apareceu ali, declarando que as crianças estavam infectadas com a doença da ferrugem. Então os adultos foram obrigados a trabalhar para ele, pois eles precisavam de dinheiro para comprar o remédio para o tratamento. Ao ouvir isso, Milo percebeu na hora que o Kurokawa estava mentindo, pois as marcas no braço das crianças não é como a doença da ferrugem. Enquanto isso, depois que a Paul chegou à casa dos idosos, eles lhe contaram uma história antiga sobre como viviam em uma cidade movimentada, onde as pessoas começaram aos poucos a sofrer da terrível doença da ferrugem. Um dia, alguém que se dizia protetor dos fungos apareceu, gabando-se e dizendo que podia curar a doença. No começo, ela realmente mostrou sinal de melhora, fazendo as pessoas acreditarem e serem gratas. No entanto, mais tarde, um por um, as pessoas voltaram a morrer, com seus corpos apodrecendo porque a ferrugem se espalhou por todo o organismo. Antes de partir, o autoproclamado protetor disse friamente que aquilo tudo tinha sido apenas um experimento. Ao ouvir isso, o ódio brotou no coração da Paul, e o seu rancor pelos chamados protetores dos fungos aumentou. Ela pegou ferramentas emprestadas do casal e consertou a sua motocicleta sozinha. Porém, enquanto trabalhava, ela ouviu sons estranhos vindos de uma caverna próxima. Sentindo algo ruim, ela foi verificar e ficou chocada ao descobrir que a caverna estava repleta de ossos secos e cadáveres. A verdade é que os idosos são na verdade os assassinos doentios, matando pessoas para satisfazer o seu prazer cruel. Para piorar tudo, eles ainda pretendiam transformá-la em um manequim. Quando ela os desmascarou, eles pareciam confiantes demais, acreditando que ela havia bebido o veneno colocado na refeição mais cedo. Mas, surpreendendo a ambos, ela já tinha percebido o plano e não bebeu o veneno. Quando estava prestes a contra-atacar, um cadáver subitamente saltou da escuridão, com a boca expelindo uma fumaça tóxica que cobriu todo o espaço. Ela escapou rapidamente, enquanto o casal, sabendo que não venceria, decidiram executar o seu plano final. Eles atearam fogo para explodir a caverna inteira, escolhendo morrer juntos e levar tudo ao mar de chamas. Enquanto isso, Bisco estava trancado em outro canto. Ele notou algumas lanças encostadas no canto da parede que pareciam muito boas e as pediu. Por conta disso, os dois garotos que estavam vigiando ele resolveram contar um pouco sobre seus pais. Eles um dia foram pescadores gentis, mas acabaram mortos por se oporem ao Kurokawa. Quando Bisco manifestou seu desejo de ficar com a lança, o garoto armado ficou irritado
irritado, prestes a puxar o gatilho, mas acabou desistindo por medo de perder a recompensa se ele matasse o Bisco por engano. Não muito depois, um grupo de crianças entraram correndo. Elas começaram a falar que o Milo havia curado a doença deles, o que aliviou um pouco o clima tenso. De 2 guardas no início, agora restava apenas um. Examinando atentamente o mapa velho e esfarrapado, o Bisco disse na hora que conhecia bem aquele lugar e, empolgado, contou como certa vez foi salvo por um protetor dos fungos e por isso ele queria retribuir o favor. O garoto então entregou o mapa ao Bisco e saiu correndo para se aliviar, deixando o Bisco sozinho na cela. Aproveitando a oportunidade, o Bisco rapidamente removeu as algemas e as correntes. Ao mesmo tempo, o Milo não apenas tratou a doença, mas também prescreveu remédios cuidadosamente e ensinou as crianças a prepará-los, dando orientações específicas. Gratos, os pequenos quiseram retribuir, mas quando Milo pediu para que eles libertassem o Bisco, o líder do grupo recusou, dizendo que eles precisam do dinheiro para comprar armas e lutar contra o cardume de Baiacus, pois o inverno está prestes a chegar. Assim que ele terminou de falar, um cardume de Baiacus gigantes apareceu. Um deles agarrou rapidamente o líder do grupo. O Bisco correu imediatamente para salvá-lo, brandindo a lança com força e partindo o Baiacu ao meio com um único golpe. Logo em seguida, ele prometeu ajudar as crianças a superar esse perigo, mas admitiu que não sabia ler. Por isso, cada vez que ele atirava uma flecha no mapa, o garoto da guarda tinha que ler o nome do lugar para o Bisco. Quando o mapa inteiro já tinha sido lido, o cardume de Baiacus recuou. Então o Bisco chamou seu caranguejo gigante, montou nele e foi buscar o Milo. Quando o Milo se preparava para partir, a garotinha compreensiva o segurou, pedindo para que ele ficasse, pois a cidade precisava de alguém como ele. Mas o Milo apenas sorriu, dizendo que já havia passado o conhecimento médico suficiente para a menina e acreditava que ela se tornaria o seu substituto para curar e salvar as pessoas. Antes da despedida, o garoto líder desse grupo de crianças jogou para o Bisco a lança deixada por seu pai, embora ainda mantivesse sua postura fria e dissesse que queria testar se o Bisco tinha capacidade de tirar sua vida. Aquele gesto, na verdade, era um ato de confiança. Enquanto isso, Kurokawa ainda estava caçando freneticamente o velho. Ele estava usando tudo que podia para tentar capturá-lo, mas ainda não havia conseguido. De repente, ele sinalizou para os subordinados pararem. Ele se aproximou de alguém parado no fim da fila. Ele ficou claramente desconfiado do rosto dessa pessoa. Então, ele arrancou com força o chapéu que cobria a cabeça da pessoa, revelando imediatamente o rosto dessa pessoa, que era o Jabe disfarçado. Ao mesmo tempo, o Bisco e o Milo agora atravessavam uma vasta região nevada. O vento gelado era tão forte que cada passo era 2 vezes mais difícil que o normal. O Milo tremia da cabeça aos pés e o seu fôlego estava virando uma névoa branca. Ele estava quase incapaz de se mover direito, como se o frio entrasse em seus ossos. O Bisco não parecia se importar. Ao invés disso, ele zombava do Milo pela sua dificuldade de encarar esse clima. A risada dele é quando no silêncio o fez corar de vergonha, enquanto ele tentava a todo custo continuar andando. De repente, os dois avistaram um coelho branco saltando na neve espessa. O Bisco imediatamente puxou um arco para batê-lo, mas o Milo interveio. Aproveitando a chance, ele puxou firme a corda e disparou, mas devido às mãos trêmulas, a flecha desviou e errou o coelho. No entanto, ao invés de ser inútil, a flecha se abriu em uma rede e prendeu o animal. O Bisco se surpreendeu por um instante, enquanto Milo sorriu e explicou que ele havia fabricado flechas especiais usando a seda da aranha, sendo essa uma ideia muito criativa e útil. No entanto, o Bisco, não querendo aceitar a genialidade do Milo, apenas resmungou, dizendo que ele apenas trapaceou para caçar o coelho, mas de certa forma o seu olhar deixava claro que ele reconhecia a engenhosidade do Milo. Ao avançar, eles acabam encontrando a garota de cabelo rosa de antes. Ela estava congelada em uma espessa camada de gelo, com seu corpo estando quase imóvel. Os dois a levaram rapidamente para uma pequena caverna próxima para aquecê-la. O Milo perguntou como ela havia chegado ali antes deles, e após suspirar, ela explicou que consertou um helicóptero antigo no templo e voou até lá, mas infelizmente ela foi abatida pela artilharia antiaérea do exército. Após ouvir isso, o Bisco zombou da cara dela, dizendo que esse é o karma que ela merece. Ele diz que quem faz o bem encontra o bem, e quem faz o mal recebe uma retribuição divina. A Tyrell rebateu a ideia dele, estando muito irritada, dizendo que nunca criou esse mau karma de propósito. Para ela, é tudo culpa do destino. Ela é sempre empurrada de uma calamidade para outra. Após falar isso, ela comentou um pouco triste que talvez da próxima vez ela vai acabar morrendo por conta disso. O Bisco ergueu um pedaço de metal quente e o encostou na testa dela como se testasse sua determinação, fazendo-a gritar e xingá-lo na hora. E o fato dela ter sentido muita raiva provava que, de certa forma, ela ainda não queria morrer. Depois de se recuperar um pouco, os três continuaram a jornada, mas o Bisco não gostava da companhia extra. Ele e a Tyrell discutiam constantemente. A implicância mútua irritou até mesmo o caranguejo gigante, que usou suas garras para jogar os dois no chão como um aviso. Por fim, o grupo parou em um acampamento de mercadores, mas ali ninguém mais usava a mesma moeda que eles.
o que os impedia de comprar qualquer coisa. O mercador sugeriu que eles só fariam negócio se deixassem o caranguejo para trás, proposta que o Bisco rejeitou na hora. No impasse, a Tirol mostrou sua esperteza, e usando o seu charme, ela negociou e conseguiu trocar alguns enlatados por suprimentos e alimentos. Seguindo a viagem, o grupo chegou a uma estação de trem abandonada, com a entrada coberta de neve e gelo. Desta vez, o caranguejo gigante entrou em ação, usando sua força para quebrar a espessa camada e abrir passagem para baixo. O espaço estava completamente escuro, mas graças ao Bisco e os seus fungos luminescentes, uma luz arroxeada acabou se espalhando por todo lado, fazendo Milo sentir que ele havia entrado em outro mundo. Eles encontraram algumas locomotivas antigas, e por sorte, uma ainda funcionava, mas o painel exigia moedas de iene, uma moeda há muito tempo abandonada. A Tirol então novamente provou que era um gênio. Ela arrombou a tampa da máquina e reconectou alguns fios elétricos complexos. Quando Milo e o Bisco olharam surpresos, ela contou que no passado tinha sido capturada como escrava e forçada a trabalhar em uma fábrica de máquinas, onde muitas pessoas eram corroídas pela ferrugem. Foram durante esses dias terríveis que ela se tornou muito habilidosa com máquinas, e depois de adquirir muito conhecimento, ela decidiu fugir e viver. Enquanto ela ainda estava ocupada consertando, o Milo e o Bisco sentaram perto do fogo e compartilharam um pouco de comida quente. O Milo contou que ele estava se sentindo feliz ao viajar com o Bisco. Ele estava experimentando coisas novas e ganhando cada vez mais motivação para encontrar remédios que podem salvar as pessoas. Ele perguntou ao Bisco sobre o seu avô, e o Bisco explicou que, embora não fosse avô de sangue, ele era sua única família e também o mestre que lhe ensinou tudo, desde o arco e flecha à sobrevivência. Aquele treinamento duro muitas vezes o levou à beira da vida e da morte, mas é por conta desse vínculo que o Bisco está decidido a salvá-lo a qualquer custo. A história deixou Milo em silêncio, então ele sussurrou que aquilo era amor, sendo esse o apego que torna as pessoas tão corajosas. A garota de cabelo rosa ouviu, e o seu rosto ficou vermelho. Ela ficou um pouco envergonhada e confusa, mas sorriu discretamente. Por fim, ela terminou o conserto da locomotiva. Quando Milo e o Bisco se preparavam para embarcar, a garota hesitou, decidindo não ir com eles por medo do perigo. Eles não insistiram, apenas pediram seu nome, mas ela foi cautelosa com receio de deixar rastros. O Milo prometeu não rir, e ela, depois de hesitar, disse em voz alta que o seu nome era Tirol. O Milo sorriu e elogiou seu nome, o que de certa forma deixou a garota comovida. Quando o trem começou a andar, o Milo prometeu que eles se reencontrariam e contariam a ela sobre a jornada deles. A Tirol quis agradecê-los por terem a tratado como uma amiga, mas ela ficou tímida e guardou seus sentimentos para si. No entanto, a paz não durou muito. Um cardume de polvos gigantes surgiu de repente, atacando ferozmente o trem. O Bisco pulou imediatamente para a batalha, confiando que o Milo daria o suporte necessário. No começo, Milo foi desajeitado, mas juntos eles derrotaram os menores, até que o polvo gigante apareceu, estendendo seus tentáculos e prendendo o Bisco com força. O Milo ordenou ao caranguejo Akutagawa que arremessasse a locomotiva na boca do monstro, mas suas mãos ainda tremiam ao mirar. Então o Bisco ficou ombro a ombro com ele, ajustando a mira, e os dois puxaram o arco juntos. A flecha voou, atingiu a locomotiva e provocou uma explosão violenta, destruindo completamente o monstro. Livre do perigo, o trem avançou até o Vale do Destino, onde os guardiões de cogumelos haviam pisado, sendo esse o local onde o fungo devorador de ferrugem está, e agora eles só precisam encontrá-lo. A paisagem lá embaixo era bonita, mas de repente eles viram uma ave gigante voando pelo céu carregando um polvo. Logo em seguida, uma serpente gigante surgiu e engoliu os dois de uma vez. O Bisco reconheceu essa como uma espécie de serpente que carrega o fungo devorador de ferrugem. Ele rapidamente se preparou para atacar, mas todos seus golpes foram ineficazes. No meio da tensão, a irmã do Milo, a Paú, apareceu de repente, tomada por uma grande intenção assassina. Ela exigiu que o Bisco devolvesse o seu irmão. Ele disse que o Milo queria salvar sua irmã por conta própria e não estava sendo forçado a nada. O Milo concordou com um aceno, mas a Paú, ainda tomada pela raiva, se recusou a ouvir. O Bisco, sendo um garoto de temperamento quente, acabou a provocando de propósito, fazendo-a perder ainda mais a compostura. A troca de palavras deixou os três em uma atmosfera tensa. Nesse momento, a serpente gigante avançou contra eles. A Paú até tentou dar ré para evitar, mas o ataque foi tão forte que ela acabou enrolada e arrastada. O Milo entrou em pânico e rapidamente montou no Akutagawa para tentar a salvar. Ele gritava o nome da sua irmã, e com uma manobra arriscada, o Milo conduziu o caranguejo para investir direto contra a serpente, forçando-a a afrouxar e soltar a Paú. O Bisco a apanhou rapidamente, tirando-a do perigo, mas quando os dois saltaram para o chão,
A serpente se enrolou na garra do caranguejo, prendendo-o com força. O Bisco ficou tenso, disparando flechas sem parar, mas a serpente parecia sair ilesa. Então o Milo gritou pedindo para que o Bisco confiasse nele. Ele então mirou com cuidado e atirou. A flecha atingiu um ponto vulnerável, decepando a garra que estava presa. O caranguejo se libertou, mas o Milo ficou bem diante da boca da serpente. No instante de vida ou morte, o Bisco e a Paú agiram ao mesmo tempo. Ela avançou em linha reta com sua motocicleta, enquanto o Bisco saltava para agarrar o Milo. Ambos caíram e foram completamente engolidos pela boca do monstro. E dentro do corpo da serpente, o Milo e o Bisco rapidamente enfiaram um monte de fungos na garganta dela. Quando os fungos explodiram violentamente, o Bisco usou a arma da Paú para perfurar a cobra de dentro para fora, quebrando assim o crânio da serpente. Os dois então escaparam com um salto, caindo em segurança no chão, encharcados de suor, mas com os olhos ainda brilhando de determinação. Reunido com a irmã, o Milo conseguiu finalmente explicar tudo, fazendo-a entender que ele foi com o Bisco para salvá-la e não porque ele foi forçado. Eles olharam juntos para o cadáver da serpente, notando um tipo estranho de fungo crescendo em seu corpo. O Milo tinha certeza de que esse era o fungo devorador da ferrugem que eles procuravam desde o início. O Bisco colheu o cogumelo e experimentou, mas não era diferente de cogumelos comuns, o que o fez duvidar se ele havia tomado o rumo errado. Sem querer desistir, o Bisco decidiu encontrar outra serpente para verificar, acreditando que não podia voltar de mãos vazias depois de tanto esforço. Mas o Milo queria que ele fosse tratado primeiro, mas o Bisco não ouviu, chegando a empurrá-lo. Nesse momento, Milo percebeu algo incomum. Ele colocou a mão ensanguentada do Bisco sobre o cogumelo, e imediatamente o fungo reagiu de modo estranho. E vendo isso, o Bisco finalmente permitiu que o Milo enfaixasse o seu ferimento. O Milo perguntou curioso sobre o tipo sanguíneo do Bisco, mas ele não sabia o que era tipo sanguíneo. O Milo lembrou que o seu avô dizia exatamente a mesma coisa, e percebeu que os guardiões dos cogumelos não tinham muito conhecimento médico. A partir disso, Milo começou a suspeitar que o sangue dos guardiões de cogumelos contém um componente especial, o que era justamente o que permitia que o fungo devorador de ferrugens fosse eficaz. Com uma ideia brilhando na mente, o Milo disse hesitante que queria um pouco do sangue do Bisco para realizar seus experimentos. A Paú apenas observou a conversa, mudando gradualmente a sua visão sobre o Bisco e os guardiões de cogumelos. Ela o encarou em silêncio, deixando o jovem envergonhado. O Bisco corou e virou o rosto rapidamente, e para evitar o clima tenso, ela saiu para consertar o seu veículo. Mas enquanto trabalhava, de repente viu vários cabos metálicos descendo do alto e se prendendo com força ao cadáver da serpente. Ao erguer os olhos, ela levou um susto ao perceber que o Kurokawa estava os seguindo o tempo todo. Ele não fez esforço para se esconder e declarou abertamente que ele havia usado o grupo deles para encontrar o fungo devorador de ferrugem. Sua intenção era tomar esse fungo e vendê-lo ao governo por um alto preço. O Bisco imediatamente empunhou seu arco, atirando flechas no balão onde o Kurokawa estava, mas todas as flechas foram inúteis, pois o balão era coberto por uma membrana antifúngica. Os seus capangas começaram a zombar, dizendo que o Bisco é muito fraco. Para piorar tudo, os seus ferimentos o impediam de fazer qualquer coisa. O Bisco, porém, ignorou isso e saltou para disparar uma flecha diretamente pelo vidro da sala de controle. Nesse instante, Kurokawa contra-atacou, disparando uma bala de ferrugem direto no estômago do Bisco. Ele caiu e o seu sangue começou a jorrar, mas os seus olhos ainda estavam queimando de determinação. Tendo conseguido o que queria, o Kurokawa ordenou uma retirada rápida, abandonando tudo para trás. Na manhã seguinte, as coisas se acalmaram novamente. A Paú percebeu que não podia fazer mais do que confiar em seu irmão e no Bisco. Ela entregou Milo aos cuidados dele e então retornou sozinha. Antes de partir, o Milo deu à irmã 2 doses de remédio, uma para ela levar de volta à cidade e a outra para o avô do Bisco, o Jabe, mas ela abriu mão da própria dose para o Bisco, pois o ferimento dele era grave demais e sem o tratamento, a doença dele se espalharia rapidamente. O Bisco, pela primeira vez, tratou a Paú com respeito, não a provocando, e ela sorriu agradecida, fazendo o Bisco corar novamente. A Paú então voltou ao acampamento, mas ficou horrorizada ao descobrir que os soldados sob o seu comando haviam sido controlados. Ela caiu imediatamente em uma armadilha e foi capturada pelo Kurokawa. Ele ainda trouxe o avô do Bisco, o Jabe, como refém, deixando a situação ainda mais desesperadora. Enquanto isso, Milo e o Bisco descansavam em uma cabana bem equipada. Ao invés de repousar, o Bisco ficava brincando com o caranguejo e ignorando seu próprio ferimento. Não só isso, mas ele estava empurrando todas as tarefas para o Milo, e o Milo estava irritado e preocupado ao mesmo tempo, cozinhando e resmungando. Nesse instante, um comunicado da Kurokawa TV deixou o Milo pálido. Quando o Bisco voltou, o Milo tentou parecer calmo, mas seus olhos denunciavam a sua inquietação. O Bisco notou algo estranho, e após provar a comida que o Milo havia feito, ele percebeu na hora que ela tinha um sonífero. Ele suspeitou que o Milo escondia algo,
e deduziu que a Paul estava em perigo. O Bisco afirmou saber onde ela estava presa e quis ir resgatá-la imediatamente, mas o Milo o deteve, dizendo que com aquele ferimento grave, o Bisco não podia se arriscar. O Bisco ignorou o que ele disse e os dois começaram a discutir. O Milo chegou a erguer o arco e a flecha para ameaçar o Bisco, e com a sua voz trêmula, o Milo disse que não podia deixar o Bisco se arriscar só porque eles são amigos. Para ele, a responsabilidade de fazer tudo não podia ficar somente para uma pessoa. O Milo estava completamente pronto para enfrentar esse destino, mas ele foi rapidamente derrubado pelo Bisco. O Bisco sentiu que ele de certa forma foi duro demais, afinal de contas o Milo era o seu companheiro. E então, em um instante de descuido, o Milo conseguiu aplicar uma injeção no Bisco. Ele então adormeceu, e depois de acomodar cuidadosamente o seu amigo na cama e cobri-lo com um cobertor, o Milo partiu sozinho. Ele estava decidido a resgatar sua irmã e o Jabe. Enquanto isso, o Kurokawa relaxava em um quarto luxuoso. Ele estava bebendo vinho e jogando cartas com seus subordinados. A luz amarela pálida tornava a cena ainda mais sombria. O jogo era fácil demais, e ele começou a se entediar. A sua risada de desprezo ecoava no silêncio e de repente da escuridão surgiu Milo, com seu arco já armado. Ele mirou friamente no Kurokawa, com seus olhos estando cheios de ódio. E o Milo ainda era assombrado pela imagem da sua irmã sendo torturada, algo que o Kurokawa havia transmitido de propósito, em alta definição e sem censura. Tudo isso na televisão no dia anterior. A imagem foi passada junto com uma ameaça cruel. Se o Milo quisesse salvar a Paul e o Jabe, ele deveria entregar de forma obediente o segredo do fungo devorador de ferrugem. O Milo rangeu os dentes e exigiu que o Kurokawa libertasse a sua irmã antes de qualquer conversa. O Kurokawa sorriu com desdém e recusou. Ele disse que se entregasse a refém antes, o Milo poderia muito bem fugir com ela. Sem alternativa, o Milo foi obrigado a encenar, tirando vários frascos de remédio e fingindo preparar uma fórmula. O Kurokawa se interessou no início. Os seus olhos estavam brilhando com a perspectiva de logo ter poder ilimitado nas suas mãos, mas tudo que o Milo fazia era um truque. E então o Kurokawa se surpreendeu ao perceber que tudo isso foi uma encenação elaborada. O tubo de ensaio nas mãos do Milo soltou uma fumaça vermelha densa, que se espalhou pelo cômodo. Essa fumaça continha um agente paralisante, forte o bastante para fazer até mesmo o Brutamontes tremer e desabarem em segundos. O Milo aproveitou a chance e foi rápido como um raio, disparando flechas para derrubar cada soldado. Ele conseguiu realizar um tiro mais preciso do que outro. Em seguida, ele foi por trás do Kurokawa, sacou uma faca e o esfaqueou rapidamente. Essa era sua vingança por tudo que a sua irmã sofreu. Por um momento, Milo achou que tinha conseguido e que ele poderia ir embora, mas o Kurokawa não caiu tão facilmente, com a sua astúcia habitual, abrindo um ferimento potencialmente fatal nele. O sangue jorrou e o Milo olhou para baixo em descrença, percebendo que havia levado um contra-ataque. Não parando por aí, o Kurokawa ainda usou uma flecha especial para atingir o Milo. Essa flecha continha toxinas que aos poucos passariam a tomar controle do corpo do Milo, fazendo-o quase perder os próprios movimentos. O Kurokawa então sorriu de forma maligna, revelando um segredo chocante. Ele já foi um guardião de cogumelos, por isso ele entendia perfeitamente como eles funcionavam, e com a fórmula do fungo devorador de ferrugens em mãos, ele poderia se tornar ainda mais forte, superando qualquer outro guardião de cogumelos. Ele ordenou que o Milo revelasse o segredo, ou então ele o transformaria em um fantoche, assim como os seus soldados sem alma. O Milo rangeu os dentes, ignorando a ameaça, e se recusou completamente a falar. O Kurokawa ficou ainda mais irado, preparando outra flecha. De repente, à distância, o Bisco apareceu de modo inesperado. O Jabe, por sua vez, que vinha apenas fingindo-se de tolo para encontrar uma oportunidade, usou habilmente um rato e improvisou uma solução para arrombar a fechadura, abrindo uma rota de fuga. O Kurokawa então começou a provocar o Bisco, dizendo que ele não pode derrotar, e o Bisco o provocou de volta, forçando o Kurokawa a admitir a verdade, de que foi ele quem espalhou o boato de que os guardiões de cogumelos disseminavam a ferrugem, apenas para dividir o povo. No instante em que o Kurokawa iria puxar o gatilho, o braço que ele segurava a besta foi estilhaçado por um disparo do Bisco. No entanto, a esse ponto, Milo já havia perdido totalmente o controle, e por acidente ele disparou de volta, ferindo o Bisco. O Kurokawa aproveitou a chance para obrigar o Milo a escolher, ou ele revelava o segredo, ou ele mataria o próprio companheiro de viagem com suas próprias mãos. Nessa situação desesperadora, o Milo acabou revelando o segredo contido no sangue dos guardiões de cogumelo, mas o Kurokawa era um completo farsante, e assim que ele soube a verdade, ele mostrou sua verdadeira identidade e ordenou que o Milo matasse o Bisco. A flecha mortal voou, mas naquele exato momento, o Bisco arriscou sua própria vida, pegando a flecha com a boca e a devolveu no disparo seguinte. O projétil atravessou o olho do Kurokawa, fazendo gritar. Logo depois, cogumelos brotaram profundamente em seu corpo, espalhando-se por toda parte, forçando-o a esmurrar o teto com a cabeça em completo desespero. Tudo isso aconteceu graças ao Jabe, o velho mestre do Bisco, que atuava
flutuava nas sombras. Ele ativou os fungos para controlar o Kurokawa, e então resgatou rapidamente o Milo e o Bisco. Antes de partir, ele instruiu os dois a correrem, enquanto ele mais uma vez ficaria para conter os soldados. Apesar das objeções do Bisco, o Jabi manteve a decisão, disparando flechas e semeando os fungos que deixaram os soldados contra-atacantes em transe, incapazes de lutar direito. Depois de escaparem, o Milo começou a desabafar, pois o veneno da ferrugem se espalhou rapidamente por seu corpo, e ao ver o seu amigo nessa situação, o Bisco se ajoelhou, sentindo nesse momento sentimentos de impotência e de dor. Nesse momento, o caranguejo leal apareceu, varrendo os soldados restantes e protegendo os dois. Embora estivesse gravemente ferido, o Milo ainda segurou a mão do Bisco, e com a voz trêmula, ele pediu que o Bisco não deixasse sua morte ser em vão. O Bisco, em sofrimento, só conseguiu cair ao lado do amigo, e em uma mudança de cena vemos o Milo despertando. No que parecia ser um sonho, ele se viu com todos reunidos, sua irmã, seu avô e amigos. Todos estavam em uma pequena festa calorosa, cheia de risos, mas a imagem foi ficando cada vez mais distante, desbotando aos poucos, como se tudo se dissolvesse em uma névoa. Nesse momento, Milo acordou respirando rápido e cheio de suor na testa. O seu corpo inteiro agora estava enfaixado, e qualquer movimento que ele tentava fazer o fazia sentir muita dor. Os seus olhos estavam cobertos por uma bandagem grossa, fazendo-se sentir completamente desorientado, como se ele tivesse caído permanentemente na escuridão. A ideia de que ele podia se tornar cego, virando um tipo de monge que só seguia por ondas sonoras, passou pela mente dele e fez o Milo tremer de medo, imaginando uma vida lutando sempre na escuridão. Ao lado estava o Bisco, sentado, pensativo, mas com a voz calma, ele tranquilizou o Milo, dizendo para não se preocupar demais. Ele disse que eles haviam conseguido um cogumelo precioso com a Apaú e estava pesquisando para preparar um remédio, com base na fórmula que o próprio Milo havia deixado. O Milo perguntou apressado se o Bisco já tinha testado em si mesmo, e em resposta o Bisco sorriu e disse que já foi a cobaia desse remédio a ponto de enjoar. Na verdade, o Bisco vendeu os olhos do Milo, mantendo-o vendado de propósito para esconder a verdade de que a doença da ferrugem ainda estava em seu corpo. Ela não havia desaparecido. O Milo ficou em silêncio, se sentindo culpado por sua impulsividade e temperamento explosivo terem colocado os dois naquela situação. Mas o Bisco disse gentilmente que eles não tinham perdido nada. Afinal de contas, eles conseguiram resgatar o Jabi e a Apaú. Ele consolou o Milo, dizendo que esse resultado já era mais do que o suficiente para manter a esperança. Mesmo assim, o Milo não ficou feliz, e depois de pensar um pouco, ele sugeriu que o Bisco namorasse a sua irmã. O Bisco levou um susto com isso, e o seu rosto ficou corado de medo. Ele se lembrou imediatamente da cena em que quase levou uma barra de ferro na cabeça pela irmã do Milo. A ideia de namorar aquela mulher durona o fez nem se atrever a imaginar isso. O Milo caiu na risada e então disse baixinho que sua irmã na verdade era bem parecida com o Bisco. Embora fosse forte por fora, era sensível por dentro e nunca teve experiência com romance. Além disso, ela é uma das maiores belezas da cidade. Ao ouvir isso, o Bisco não soube como reagir. Ele apenas ficou reclamando e coçando a cabeça, sem saber o que fazer. Depois, o Milo, exausto, pegou no sono. O Bisco o observou dormir profundamente e um sentimento de remorso cresceu dentro dele. Ele não ousou ficar muito tempo ao lado do Milo, pois ele se tornaria um fardo e não queria que o Milo enfrentasse mais perigo. Por fim, o Bisco tomou uma decisão dolorosa. Eles se separariam ali, para que o Milo pudesse viver uma vida mais segura. Enquanto isso, em outro lugar, o Kurokawa ainda levava adiante a sua conspiração sombria. Ele havia levado Jabi para um galpão antigo, um lugar sombrio cheio de cheiro de ferrugem. Ali o Kurokawa revelou friamente todo o seu plano. Recentemente, a ferrugem no ar havia diminuído significativamente, e o número de infectados também vinha caindo. Isso significava que o poder dele estava sendo abalado. Portanto, Kurokawa planejava criar um vento de ferrugem artificial. Ele pretendia derreter um monstro gigante coberto inteiramente de ferrugem, e então usar balas de ferrugem para atirar a doença nas correntes de vento. Quando o vento carregado de pó de ferrugem soprasse, toda a terra voltaria a se mergulhar na epidemia. Não parando por aí, ele declarou que ainda exterminaria a espécie de serpentes naquele vale, para impedir que os fungos devoradores de ferrugem tivessem a chance de sobreviver. Ele manteve o Jabi vivo, forçando-o a voltar à aldeia dos guardiões de cogumelos para convencer a geração jovem de doar sangue como material para a produção de remédios. Mas o Jabi se opôs firmemente, e com seu olhar firme, de repente ele deu uma cabeçada no rosto do Kurokawa, quebrando o nariz dele e fazendo seu sangue jorrar. Os guardas correram e o espancaram. Com raiva, o Kurokawa sacou uma faca e disse que vai amputar os dedos do velho para forçá-lo a ceder. Mas o Jabi permaneceu inabalável, sem demonstrar nenhum medo. Quando a lâmina estava prestes a tocar em sua pele, um dos soldados traiu o Kurokawa. Ele ergueu a faca e cortou a corrente que prendia o Jabi, e em seguida cravou a lâmina na perna do Kurokawa, causando tanta dor que ele arrancou a máscara. Nesse momento, todos ficaram chocados. O traidor era na verdade o Bisco disfarçado. Sem perder a chance
chance, o Bisco golpeou forte e derrubou o Kurokawa, mas esse maldito ainda conseguiu escapar da morte. Rolando para o portão, o Jabe ficou chocado ao perceber que o Bisco também estava infectado com a ferrugem, mas o Bisco manteve a calma e instruiu o avô a dar um jeito de destruir o canhão do Kurokawa, enquanto ele próprio cuidaria do Kurokawa. Eles se abraçaram com força, como se essa fosse uma despedida final, e logo em seguida o Bisco saltou para o subsolo para uma batalha final. O Kurokawa imediatamente ordenou que seus capangas trouxessem sua arma secreta, sendo um gigante com distúrbios mentais. Ele estava empunhando uma arma e disparando freneticamente. O Bisco rapidamente atirou 2 flechas nos pés do gigante, fazendo o mofo explodir e o colosso cair direto no magma abaixo. A luta seguiu tensa. Quando o Bisco se preparava para finalizar o Kurokawa com seu arco e flecha, ele descobriu que sua mão já havia sido corroída pela ferrugem, e ele já não conseguia tensionar a corda. O Kurokawa riu e se sentiu vitorioso, mas o Bisco avançou e lhe acertou um soco no rosto, enquanto dizia para o Kurokawa que fugir é inútil, pois ele o caçaria até o fim. Os dois lutaram ferozmente, e mesmo levando tiros, o Bisco continuou avançando com fúria, derrubando cada capanga do Kurokawa, e então ele partiu para um golpe final que desconfigurou o rosto do Kurokawa. A mão do Bisco sangrava e estava tomada pela ferrugem, mas o seu olhar não vacilou uma vez. O Kurokawa se apressou em recarregar, pronto para finalizar o Bisco. Nesse momento, Milo apareceu de repente. Ele disparou uma flecha precisa, arrancando o braço protético do Kurokawa. O Bisco aproveitou a chance para morder o pescoço do inimigo, e então o prendeu na ferrugem derretida. Os gritos do Kurokawa ecoaram e foram rapidamente submersos pelo fluxo do magma vermelho brilhante. A batalha terminou, e o Milo estava ao lado, em prantos, repreendendo o Bisco por ter se arriscado sozinho. Ele o lembrou da promessa que os dois haviam feito, mas o Bisco apenas entregou seu arco ao Milo, dizendo que sua alma viveria dentro dele, mesmo quando seu corpo fosse devorado pela ferrugem. O Bisco então pediu para o Milo dar um fim à sua vida, ao invés de deixar a ferrugem roubar a sua dignidade. O Milo tremeu, segurando com força a corda do arco, e no auge da dor ele cumpriu seu último desejo. Assim a flecha cortou o vento e se cravou no peito do Bisco. O seu corpo foi afundado no magma, mas em seus lábios ainda restava um último sorriso de alívio. O Milo caiu de joelhos e gritou em desespero. O seu amigo e companheiro querido havia partido para sempre. Agora o Jabe e a Paul estavam encarando um bando de chimpanzés gigantes, sendo eles animais deformados a ponto de mal manterem a forma original de primatas. Os gritos deles ecoavam por toda a área da fábrica, deixando um ambiente cheio de metal e máquinas ainda mais tenso. Cada passo das feras no chão rachado soava como uma ameaça, mostrando que o perigo estava cada vez mais próximo. Atrás deles, a fábrica gigante do Kurokawa também saía de controle, com tubos chacoalhando, alarmes incessantes e um calor sufocante, como se tudo estivesse prestes a explodir. O canhão em forma de elefante no centro da fábrica começou a brilhar, com um mecanismo interno forçando a carga a preparar o disparo de munição da ferrugem, ameaçando toda a região ao redor. O Jabe percebeu o perigo iminente e disse com urgência que eles precisavam parar aquele canhão imediatamente. Caso contrário, ninguém ali teria chance de sobreviver. Nesse momento tenso, a Paul lançou um ataque poderoso, derrubando no ato o macaco gigante que estava avançando. Com um movimento decidido, ela ergueu o corpo pesado e o arremessou diretamente contra o canhão em forma de elefante. O impacto foi fortíssimo e fez todo o elefante mecânico cambalear, tremendo violentamente e então tombando, forçando a interrupção de todo o progresso de disparo. O Jabe, agora com 70 anos, não pôde deixar de ficar chocado ao ver aquilo. Seus olhos refletiam surpresa misturada com admiração, junto de um alívio ao perceber que o perigo temporariamente foi contido. No entanto, antes que pudessem respirar, toda a fábrica começou a tremer ainda mais. Explosões consecutivas soaram do interior. Chamas começaram a irromper pelas fendas, indicando que toda a estrutura estava prestes a explodir. A Paul não teve tempo para pensar. Ela correu imediatamente para o mar de fogo e poeira para procurar o Bisco. O seu coração batia sem parar. Cada passo carregava a frágil esperança de que ele ainda estivesse vivo em algum lugar no meio desse caos. Porém, ao chegar, tudo que ela viu foi o Milo. Os dois rapidamente se apoiaram e correram para fora, escapando por pouco enquanto as grandes seções da fábrica desabavam atrás deles. Eles se reuniram com Jabe do lado de fora, que assim que viu os irmãos, perguntou imediatamente sobre o paradeiro do Bisco. O Milo baixou levemente a cabeça, e com a voz trêmula ele respondeu que agora o Bisco viveria para sempre em seu coração. Essa afirmação breve mas pesada fez com que o Jabe e a Paul entendessem na hora o que havia acontecido. Eles não precisavam de mais explicação, bastaram ver os olhos tristes do Milo e ouvir a sua voz de tristeza para que ambos caíssem em silêncio. A Paul fechou o punho, seus olhos ficaram vermelhos, mas ela não conseguiu chorar, enquanto o Jabe fechou os olhos suavemente, soltando um suspiro profundo, como se engolisse toda a dor por dentro. O ambiente ao redor ficou subitamente pesado, como se todas as cores tivessem sido drenadas, restando apenas a perda amarga. Naquela tarde, quando a poeira foi baixando, o exército e as equipes de resgate finalmente
finalmente chegaram. Eles se mobilizaram imediatamente, limpando o campo de batalha repleto de carcaças de monstros e dos restos deixados pela terrível explosão da fábrica. O Milo ficou em silêncio diante das cinzas, acompanhando com os olhos as colunas de fumaça negra que ainda subiam sem parar. Dentro dele cresceu uma sensação de vazio, dolorosa e determinada ao mesmo tempo, como se a memória do Bisco se tornasse a partir de agora a chama que o guiaria adiante. De repente, dos escombros, ergueu-se um gigante de ferro, que em japonês se chama Tetsujin. O gigante travou seu alvo em disparar projéteis em direção ao Vale das Crianças Choronas. Esse vale também era onde existiam os fungos devoradores de ferrugem. Então, era evidente que o Tetsujin queria exterminá-los. Aquela aparência lhe parecia familiar, e o Milo deduziu imediatamente que aquele Tetsujin era na verdade o velho Kurokawa. O exército tentou revidar, mas foi em vão. Com apenas algumas rajadas e poucos passos, o Tetsujin varreu os tanques que bloqueavam seu caminho. Em seguida, começou a mudar de direção, rumando para as grandes cidades. O caranguejo do Bisco, Akutagawa, estava enterrado fundo sob a areia, e ao ver a preocupação do Milo, o Jabe disse que o caranguejo tinha resistência à ferrugem. Então, não era preciso se preocupar. O Milo havia recebido um medicamento anti-ferrugem. Então, ele se ofereceu para ir deter o Tetsujin. O Jabe e a Pawu ficaram para trás e o seguiram depois. A garota de cabelo rosa foi até o local onde a Pawu havia sido sequestrada antes, quando de repente encontrou alguns soldados da guarda que tinham acabado de se libertar do controle por fungos. Eles estavam se olhando sem entender o que estava acontecendo, quando de repente aeronaves militares chegaram. As aeronaves vieram buscar materiais para a próxima batalha contra o Tetsujin. Eles disseram que o Bisco havia morrido no magma, o que deixou a garota profundamente chocada. O Tetsujin passou por aquela área, e o exército agora estava totalmente equipado para enfrentá-lo. Mas por mais que tentassem, tudo era inútil. O Tetsujin quase não sofreu danos. Para o grande gigante de ferro bastava agora escolher a direção e cuspir a ferrugem mortal. E quando isso foi feito, um pelotão inteiro desapareceu, dissolvendo-se em gritos de terror. Os guardas próximos também queriam avançar para dar apoio, mas caíram em hesitação. Ninguém ousou tomar uma decisão. Todos queriam apenas esperar as instruções da Pawu. Essa indecisão deixou Milo sem palavras diante da cena, e ele ficou até mesmo com raiva da covardia daqueles que deveriam proteger a todos. Enquanto isso, Tetsujin caminhava com indiferença. Cada passo seu esmagava tudo ao redor, espalhando um sentimento de impotência pelo campo de batalha. Ao passar pela área onde os mercadores tentavam evacuar, o Milo gritou de repente, chamando Kurokawa diretamente pelo nome. O gigante de ferro parou na hora e virou a cabeça. Os olhos vermelhos vivos brilhavam pela fenda da máscara de aço, e o seu braço metálico se ergueu, preparando-se para disparar um raio letal. Nesse instante, um feixe vermelho brilhou direto em direção ao Milo. O seu corpo imediatamente se lançou para o lado, rolando para desviar, e o máximo que ele sentiu foi o calor do fluxo de energia passando por perto da sua pele. E sem se permitir ficar parado, o Milo rapidamente empunhou o arco, e assim flechas especiais cheias de esporos de fungos foram disparadas continuamente. Ao contrário das balas inúteis, os fungos conseguiam corroer a armadura do Tetsujin. Placas de metal começaram a enferrujar de forma irregular, e enquanto atirava, o Milo provocava e zombava de propósito, atraindo a fúria do inimigo para si, chamando a atenção dele. Isso criou um espaço valioso para que os aliados tivessem a chance de contra-atacar. E no momento mais perigoso, um som forte ressoou ao longe. O Jabe apareceu montado nas costas do caranguejo gigante Akutagawa, e sem hesitar ele gritou alto, sinalizando para o Milo unir forças com ele. Os dois dispararam sem parar, despejando toda a força deles contra o Tetsujin. A ideia era clara, bastava derrubá-lo para vencer. Flechas com fungos devoradores de ferrugem choveram sobre o gigante. No entanto, o Tetsujin permaneceu firme, aparentemente inalterado. Ao invés de enfraquecer, ele rugiu com ainda mais ferocidade. De repente, ele ergueu a cabeça para o céu, e o Milo sentiu algo muito ruim. Sua intuição o dizia que o gigante estava prestes a fazer algo terrível, e a intuição do nosso herói estava correta. Logo após o rugido, uma bomba de energia gigante foi lançada direto para o alto, e em seguida despencou sobre as cabeças do grupo do Milo e do Jabe. Na sequência, todos foram arremessados para longe e engolidos por uma tempestade de fogo. Ao mesmo tempo, a Pawu não entendeu porque acabou encontrando com a Tirol por acaso. As duas decidiram rapidamente fazer uma dupla, entrando em um carro vermelho antigo, porém ainda bem resistente. Elas deram a partida e seguiram direto para onde o Milo estava lutando. No caminho, o clima dentro do carro era sufocante de tensão. A Tirol, que sempre carregava vários materiais de pesquisa, de repente puxou um projeto detalhado do Homem-Máquina gigante criado pelo Kurokawa. A Pawu sentiu que tinha encontrado ouro e esticou a mão para pegar e olhar, mas a sua ação pouco apressada fez o carro perder o controle, quase despencando na beira da estrada. A Tirol não conseguia acreditar que alguém tão impulsiva e apressada fosse parente de alguém tão calmo quanto Milo. Em outro ponto, o Milo e o Jabe tinham escapado da explosão horrível de antes. Eles continuavam vivos, mas o preço não foi pequeno. O Jabe teve um ferimento grave na perna e já não podia se mover rapidamente. O Milo o ajudou a sentar com cuidado e fez os primeiros socorros, enfaixando
baixando a perna dele para estancar o sangramento. Durante o descanso, o Jabe começou a explicar, dizendo que a ferrugem não é nada além de destruição. Ela corrói tudo, inclusive seres humanos. A única coisa capaz de enfrentá-la são os fungos devoradores da ferrugem. O Milo cerrou o punho e depois disso deixou o Jabe aos cuidados dos mercadores por perto. Ele pediu cautela e então subiu sozinho nas costas do caranguejo gigante Akutagawa. O Milo sabia muito bem que o Kurokawa estava indo em direção à cidade, o lugar onde ele tinha lembranças com aquelas crianças de antes. Ao mesmo tempo, na cidade, os garotos de antes se reuniram ansiosos. Eles queriam discutir formas de proteger sua terra natal, mas um deles, o garoto de bandana, com a visão mais realista que os outros, disse ao grupo que eles não tinham como revidar. O melhor era recuar para salvar as suas vidas. Depois, eles ainda teriam a chance de se reconstruir. Esse conselho fez o grupo vacilar e, por fim, eles concordaram em fugir. Antes de partir, eles não se esqueceram de montar armadilhas rústicas para tentar atrasar o avanço do Kurokawa. Quando o Kurokawa chegou e percebeu isso, ele ficou furioso, rugindo e perseguindo as crianças. Vendo o perigo, o garoto que liderava se voluntariou com bravura para se separar do grupo e segurar o monstro a fim de proteger os demais. Mas quando estava prestes a ser atingido pelo raio letal, uma manta de fungos vermelhos vivos explodiu à frente, bloqueando o ataque. Quem o salvou foi o Milo. Ele apareceu rapidamente disparando flechas sem parar, lutando e provocando seu inimigo de propósito para atrair toda a sua atenção. As flechas, embebidas de esporos, cravaram-se continuamente na armadura do Tetsujin, espalhando toda aquela fumaça vermelha. A mobilidade do Milo era considerável, pois ele tinha o Akutagawa como apoio. Sempre que o Milo saltava, o caranguejo imediatamente virava para ampará-lo. O seu casco virava um trampolim para o Milo se mover por toda parte, desviando e contra-atacando com extrema agilidade. Quando a batalha ficou mais intensa, Paul e as tropas da guarda apareceram. Eles haviam conseguido uma carona no carro da Tyrell e, por fim, chegaram a tempo. E ao ver que o Milo ainda estava vivo, a Tyrell ficou radiante e quase correu até ele, mas o Milo levantou a mão para detê-la. Agora eles precisavam deixar tudo de lado e focar no combate. O Milo continuou insistindo em avançar diretamente, estando muito determinado a parar o Kurokawa. O grupo teve de abandonar a hesitação, avançando junto em direção à cidade velha. Lá também estavam as garotas e a madame do bordel, preparadas para uma luta até a morte. Mas a ameaça não parou por aí, pois uma notícia terrível chegou a todos. O Tetsujin, em seu trajeto, ativou hélices gigantes nas costas, liberando rajadas poderosíssimas de vento enferrujado. Essa força do vento fez aeronaves militares caírem como folhas secas. Até mesmo tanques pesados foram virados, virando completa sucata. Todo o campo de batalha foi mergulhado no caos. A ferrugem se espalhou amplamente e todas as armas humanas se mostraram inúteis. Felizmente, graças ao caranguejo, o grupo do Milo ainda conseguiu permanecer vivo. Quando o vento mortal varria o local, o Akutagawa usava todo o seu corpo rechonchudo como escudo, chegando a enterrar o grupo sobre a areia para evitar a destruição. Só quando o Kurokawa foi embora que ele desenterrou todos e os trouxe de volta à superfície. Sem tempo para descansar, o Milo imediatamente injetou mais do medicamento proibido para manter as forças. Ele confiou sua irmã ao Jabe e aos outros, instruindo-os a mantê-la em segurança. Já ele, mais uma vez, subiu nas costas do caranguejo e firmou o seu arco e suas flechas, determinado a perseguir o Kurokawa até o fim. Enquanto isso, o Kurokawa conduziu o Tetsujin diretamente em direção à muralha da cidade. Uma barragem de artilharia do exército disparou continuamente, mas tudo foi inútil, deixando apenas marcas de queimadura irregulares na arma metálica. Quando estava prestes a lançar o golpe destrutivo, o Milo apareceu disparando uma flecha para bloquear. As pessoas dentro da cidade também viram a cena pela transmissão na televisão ao vivo, e elas começaram a acreditar que o Milo salvaria este mundo. O Milo e o caranguejo partiram para o ataque. O Akutagawa ativou sua habilidade especial, saltando alto como um pássaro, criando condições para o Milo disparar flechas de cima para baixo continuamente, fazendo a fumaça vermelha subir de forma espessa. Contudo, bastou um único golpe poderoso do Tetsujin para virar o caranguejo de costas. O Milo caiu de cabeça. A sua visão estava embaçada e ele começou a perder a consciência aos poucos, mas ele ainda tinha o instinto lendário de sobrevivência. Mesmo à beira do desmaio, o seu corpo agiu por reflexo. O Milo saltou, usando fungos como trampolim para ganhar impulso e pular nas costas do Tetsujin. Ele puxou uma faca e golpeou repetidas vezes a camada dura de ferro, arrancando alguma coisa. De repente, o Tetsujin virou, arremessando o Milo com um único golpe direto contra a muralha. Uma pessoa comum já teria ido encontrar seus antepassados há muito tempo. A Paul ficou chocada, estando profundamente preocupada com o irmão. E de repente, do ponto onde o Milo havia feito um corte no Homem-Máquina, o Bisco estendeu a mão para ele. Ele havia renascido e retornado. Isso parecia ilógico, mas sendo anime, vamos apenas aceitar isso. O Bisco saltou do Tetsujin, voando em direção ao Milo, e ele anunciou em voz alta que havia voltado. Quando estava prestes a se despedir da vida, o Bisco ouviu o Milo chamando por ele. Então, ele segurou sua mão, reencontrando o companheiro de armas que ele achava ter perdido. O Milo ficou profundamente comovido. No entanto, nesse momento, o Bisco percebeu que o seu braço, que havia sido perdido para a ferrugem, se recuperou completamente e ainda estava mais poderoso do que antes. Quando o reencontro estava começando
a ficar emocionante, o velho Kurokawa desferiu mais um golpe no jovem casal. O Bisco carregou Milo para desviar. Ele estava muito mais forte do que antes, e com aceno de mão, ele fez brotar muitos fungos devoradores de ferrugem, não apenas em abundância, mas em sua forma completa. Com essa técnica, o Bisco cortou a metade superior do Kurokawa ao meio. Após ressuscitar, o Bisco sentiu um surto de poder dentro de si. O Kurokawa, agora bufado com o poder do chefe final, ainda conseguia fazer a metade superior do seu corpo funcionar. Ele começou a remover todos os componentes, deixando apenas a máscara. O Milo então tomou uma decisão. Ele e o Bisco se prepararam para avançar diretamente e finalizar o Kurokawa de uma vez por todas. Eles receberam todo o apoio e incentivo de todos, e agora tudo o que precisava ser feito era dar tudo nessa batalha final. E após receber esse esforço espiritual, o Milo e o Bisco avançaram simultaneamente. No coração do Milo, de súbito, veio à mente a lembrança daquelas partículas fúngicas estranhas de anos atrás, que certa vez haviam se fundido com o sangue da serpente gigante. Quando combinadas com a corrente sanguínea do Bisco, elas pareciam ter se transformado, e o efeito era tornar-se um criador de fungos completo. Eram esses fungos especiais que tinham a capacidade de corroer e contrabalancear na raiz a ferrugem mortal. Ele não compreendia totalmente aquela transformação, mas o Milo tinha certeza de que era a última chance deles. O Bisco respondeu de forma descontraída que ainda não precisava entender tudo a fundo, pois primeiro eles lutariam e depois pensariam. Enquanto o grupo se preparava, o corpo do Kurokawa de repente começou a se expandir de maneira anormal, com a carapaça de ferro rangendo e estalando. A Tyrael correu desesperada, gritando um alerta. Ela pediu para eles esperarem e não atacarem, pois o gigante de ferro está se expandindo, está prestes a explodir. O impacto forte agora vai disparar a explosão e a área inteira vai virar pó. O aviso fez todos pararem. Ninguém ousou agir de forma imprudente. O Bisco ergueu rapidamente uma grossa parede de fungos para bloquear temporariamente o fluxo de ar enferrujado que o Kurokawa estava liberando. Eles também mantiveram uma distância segura, e todos imediatamente pressionaram a Tyrael para encontrar um jeito de lidar com aquilo. Com o tempo acabando, as mãos da Tyrael tremiam enquanto ela folheava um antigo caderno de projetos. Ela vasculhou linha por linha, e após um momento tenso, ela finalmente percebeu que só havia um caminho: eliminar o controlador dentro da cabeça do gigante de ferro, e se ele morresse, o processo de explosão pararia. Ao ouvir isso, o Bisco já ia avançar, mas o Milo deteve. Ele afirmou claramente que eles não podiam atirar às cegas sem determinar com precisão a posição, pois uma flecha fora do lugar detonaria a explosão na hora. Enquanto todos hesitavam, a Paul se voluntariou, mas o Jabi a conteve imediatamente, dizendo que ele e o Bisco assumiriam a parte perigosa. A Paul discordou, balançando a cabeça. Ela ergueu o queixo e disse com ousadia que ela treinou artes marciais de impacto, e então ela pretende desferir um golpe perfurante na armadura sem danificar o corpo. Assim, ela mesma quebraria a máscara. O que eu entendi sobre isso? Nada. Mas assim, eu acho que deve funcionar. Ao ouvir isso, o Bisco riu, comentando que já havia sido espancado por ela antes. Então, ele sabe que ela é muito forte, e mesmo querendo impedir, o Bisco acabou dando permissão para ela fazer isso. Ele também disse com sinceridade que se ela conseguisse, ele daria a ela tudo o que ela quisesse. E então, de repente, a Paul ficou curada, e logo em seguida ela se aproximou e deu um beijo rápido na bochecha do Bisco. E ao mesmo tempo, o Milo caiu na risada, prometendo ao seu amigo que ele vai ter uma esposa maravilhosa. Ao ouvir isso, a Tyrael se esquivou, dizendo que o assunto estava definido, e logo em seguida se afastou, evitando a zona de perigo. Por fim, a Paul foi arremessada para frente pelo Bisco e pelas tropas da guarda. Ela deslizou pelos fluxos mortais de ferrugem, desviando por um triz, e então desferiu um golpe trovejante direto na máscara do Kurokawa. O golpe soou como um estrondo. A camada da máscara se estilhaçou, mas logo em seguida um contragolpe feroz lançou a Paul no chão. Ela felizmente foi amparada pela criação rápida de fungos do Bisco. Ao mesmo tempo, a máscara do inimigo caiu, revelando a verdadeira forma do velho Kurokawa. Ele imediatamente disparou um feixe de energia mortal em direção a Paul, mas o Milo, rápido como um relâmpago, ergueu uma parede de fungos como escudo. O Bisco armou o arco, mas cada flecha era contra-atacada pelo velho com um feixe de energia diferente. Nesse meio tempo, o Bisco saltou bem alto, puxando o arco para desferir o golpe final. Inesperadamente, um raio de luz raspou seu olho, deixando a visão turva, quase perdendo completamente o campo de visão. Nesse instante de vida ou morte, o Milo correu e segurou firme a corda do arco para o Bisco, dizendo para ele confiar. Confiando no parceiro, o Bisco soltou a flecha, e o feixe de luz atravessou a cabeça do Kurokawa, ativando a energia dos fungos para se espalhar. Incontáveis fibras fúngicas irromperam, estendendo-se e agarrando o corpo dele e do Tetsujin, apertando até que por fim esmagar tudo em uma explosão. As manchas de ferrugem por toda a terra foram devoradas pelos fungos, ficando totalmente neutralizadas. Com essa quantidade de fungos, havia remédio suficiente para tratar todos os doentes de todo o país. As marcas de ferrugem no rosto da Paul desapareceram completamente. O velho Jabi suspirou aliviado, feliz ao perceber que o Bisco ainda estava vivo, apenas inconsciente, descansando. Após a batalha, o Milo sentou ao lado do Bisco, pedindo em voz baixa que ele nunca mais o deixasse. O Bisco permaneceu em silêncio, mas manteve
manteve seu olhar de que aceitaria esse compromisso. Algum tempo depois, pessoas em toda parte receberam vacinação gratuita e a doença da ferrugem foi erradicada. A Paul se tornou oficialmente a nova presidente do comitê, erguendo-se com firmeza para proteger os semeadores de fungos. Ao mesmo tempo, o Bisco e o Milo continuaram disfarçados, atravessando checkpoints em segredo, pois ambos ainda eram procurados. O guarda que certa vez os conheceu fez vista grossa, deixando-os passar, porque no coração dele ele tinha certeza de que aqueles dois eram heróis. A partir de então, os dois iniciaram uma nova aventura juntos. O Bisco passou a pesquisar e reparar o seu corpo imortal, enquanto Milo seria o companheiro de confiança ao seu lado, e juntos eles formavam uma dupla imbatível. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comenta aí qualquer coisa, dá um hype no vídeo, faz tudo que tu puder fazer para ajudar esse canal aqui. Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!